legal ganhar até R$ 4.000 por mês, fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco. Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$ 67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$ 4.000. Curta lá! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana, e eu tenho certeza que você vai ficar muito bem atualizado aqui nesse Bom Dia Gigante. Por isso, eu peço para você apenas o seguinte: dá o like nesse vídeo, o like é muito importante, o like faz o YouTube recomendar esse vídeo para outros vascaínos, e você que chegou agora e ainda não conhecia o canal, me dá essa moral, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal, estamos quase chegando a 150 mil inscritos e eu conto com a sua audiência também nas nossas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente deixa você muito bem informado. E eu tô chegando para falar que essa semana começa com muito trabalho, porque o Vasco joga na quinta-feira, 9h30 da noite, em Poços de Caldas, pela Copa do Brasil, contra a Caldense de Minas Gerais, um jogo muito importante, mas já já a gente fala sobre essa partida. O que a gente tem que falar mesmo é sobre o Campeonato Carioca, que no sábado o Vasco mais uma vez decepcionou o seu torcedor, empatando em 2-2 em São Januário contra o Nova Iguaçu, e o Vasco agora tem apenas um ponto em 3 jogos, 2 derrotas e esse empate contra a equipe da Baixada Fluminense. O detalhe é o seguinte: com a vitória ontem do Fluminense para cima do Flamengo no Clássico por 1-0, o Vasco pode terminar essa rodada na última posição. Basta apenas no jogo de hoje entre Macaé e Boa Vista a equipe do Macaé vencer a partida, e aí sim será vexaminoso o Vasco terminar a rodada na lanterna da competição. Que situação lamentável, e mesmo com esse pífio desempenho, o técnico Marcelo Cabo sabe que a situação está complicada, que a situação é muito ruim, mas mesmo assim ele mantém a palavra, diz que o Vasco tem um planejamento visando a temporada 2021. Quando eu cheguei, sentei com o departamento de futebol, a gente já tinha feito esse planejamento que os 2 primeiros jogos a equipe sub-20 iria fazer, e a partir do jogo do Nova Iguaçu a gente já iria entrar com a equipe. Primeiro, a gente tem um jogo importantíssimo na quinta-feira diante da Caldense na Copa do Brasil, e a gente precisa dar um pouco de ritmo de jogo a essa equipe. Não daria para só trabalhar em treinabilidade para que a gente pudesse sim enfrentar a Caldense. Então hoje foi muito importante esse jogo, que a gente precisava buscar essa vitória em casa e também dar ritmo de jogo a esses jogadores que estão chegando e aqueles que estavam voltando de recesso. Então, assim, já era um planejamento já feito, que a gente só está executando ele e tentando trazer um equilíbrio necessário para a continuidade da competição. E o estadual, claro que a gente agora vai ter que fazer um estadual de recuperação. Não era o que a gente queria, por exemplo, está nesse momento de 9 pontos disputados com 6, 7 pontos, mas a gente entende que a gente tem a capacidade e a possibilidade de fazer uma competição de recuperação, que é a nossa primeira meta traçada pela gente no departamento de futebol, é a classificação para a semifinal. Começamos atrás, mas a gente precisa criar um planejamento para ter uma recuperação dentro da competição. E como o técnico Marcelo Cabo disse agora há pouco, o jogo importante mesmo para o Vasco é nessa quinta-feira pela Copa do Brasil contra a Caldense fora de casa. Pelo regulamento da competição, o Vasco precisa apenas de um empate para conseguir a vaga na próxima fase, o que será muito importante. O detalhe é que o nosso adversário vem em ótima fase no Campeonato Mineiro, diferente do Vasco no Campeonato Carioca. São 4 jogos e está invicta a Caldense, 2 vitórias e 2 empates. Já havia vencido o Cruzeiro do Mineirão por 1-0 e no sábado derrotou o América Mineiro pelo mesmo placar. O autor do gol foi o mesmo jogador que fez o gol no Mineirão contra o Cruzeiro, Amarildo. Você tá vendo o gol aí na tela, que deu a vitória contra o América Mineiro jogando no Independência. Ele é o vice-artilheiro da competição com 2 gols. E ontem à noite no nosso Ave Mais, nosso segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, o Flávio Dias bateu um papo com o jornalista Paulo Vitor Campos, do jornal Mantiqueira de Poços de Caldas, e ele falou muito e deu alguns detalhes importantes sobre a Caldense, nosso adversário pela Copa do Brasil. Um time que tem destaques como David Lazari, que ontem jogou muito bem contra o
contra o América, e o Amarildo, que é um centroavante de 1,88 m, bastante habilidoso, bastante... um homem realmente, ele tem faro do gol. Contra o Cruzeiro, ele pegou a bola na intermediária, ele passou ele avançou, conseguiu bater na saída do Fábio, um belo gol, e ontem foi um gol de oportunismo, no jogo contra o América ontem. Ele aproveitou um cruzamento que a bola passou por várias pessoas na área, e ele aproveitou bem, mostrando que é um jogador de bastante talento ali, um jogador perigoso, né? Ele vai dar trabalho para o Vasco. Tem um goleiro bom, que é o João Paulo, mas o João Paulo está preocupando, que ele deixou o campo ontem lesionado, não se sabe ainda a gravidade, se ele é dúvida para o jogo contra o Vasco, né? Temos o Jonathan Costa, que é um bom zagueiro. É um time que está bem armado, o Flávio, é um time que vai dar trabalho. A questão de propor o jogo faz sentido, sim. A Caldense, quando teve que ir para o jogo, quando teve que buscar o gol, ela teve dificuldades. Também foi o jogo da primeira rodada aqui em Poços de Caldas, ela saiu perdendo, conseguiu um empate logo em seguida, e no domingo passado contra o Patrocinense, ela teve bastante problemas para achar o gol. Agora, tem dois problemas também, o Flávio. O Ronaldão é um estádio de 1980. Ele tem um gramado bastante... É aquela grama antiga, grama que eles falam, a grama de jardim. Então ela deixa o jogo mais lento, né? Eu conversei com o Amarildo essa semana, lá no centro de treinamento da Caldense, e ele falou que no Mineirão, realmente, a bola correu muito mais fácil. Ele conseguiu fazer o gol com 2 toques na bola, ele conseguiu chegar na cara do Fábio, coisa que em Poços de Caldas o Vasco vai enfrentar esse problema também, que é um gramado mais lento, um gramado mais pesado, né? Isso realmente prejudica, Fábio. E por falar nessa partida pela Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo pode ter reforços importantes. O mais provável é que tenha a estreia do lateral Zeca, que não atuou contra o Nova Iguaçu e pode fazer a sua estreia com a camisa do Vasco como titular nessa partida contra a Caldense. Outros 2 jogadores que podem retornar à equipe, caso Giléo Matos recuperando de Covid e também Germancano, nosso artilheiro, também por conta de lesão. Esses 2 jogadores têm grandes chances de atuar nessa partida. Outro jogador que também está nessa situação é Leandro Castan, que está voltando, fazendo a sua transição para o campo, e tudo vai depender dos treinamentos dessa semana e da recuperação para que, sabe, ele possa ser pelo menos relacionado para essa partida. Mas como eu disse, vai depender dos treinamentos até quarta-feira, dia que o Vasco viaja para Poços de Caldas enfrentar a Caldense. E agora aquele quadro que já virou até figurinha nos grupos de WhatsApp, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E como a gente vem informando desde semana passada, a Federação de Futebol do Rio confirmou a mudança de data do jogo Vasco e Botafogo nesse fim de semana. Ao invés de sábado, será no domingo, às 18 horas no Engenhão. E o atacante contratado para o time sub-20, o paraguaio Elias Ovelar, postou essa foto em suas redes sociais, tirou ao lado do baixinho Romário, ex-atacante do Vasco. Aos 19 anos, o jogador vem para reforçar a equipe nessa categoria na temporada 2021. E o Vasco sofreu mais uma derrota na justiça, agora uma penhora milionária, 2,5 milhões. Um processo em nome do presidente do Conselho de Beneméritos do clube, Antônio Peralta, e mais 3 autores. Essa dívida do Vasco com essas pessoas vem desde 2010. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre reforços. O mais provável é que o Vasco confirme nas próximas horas a contratação do atacante Morato, de 28 anos, que atuou o Campeonato Brasileiro pelo RB Bragantino. Faltam apenas detalhes para o Vasco confirmar de forma oficial essa contratação. Outros nomes também podem ser anunciados durante essa semana, mas o trabalho está sendo feito em muito sigilo. E por isso, aqui nesse Bom Dia Gigante, eu trago a pergunta que eu fiz no final da partida contra o Nova Iguaçu ao técnico Marcelo Cabo. Ele admite que o Vasco tem posições carentes e nessas 4 posições que eu indiquei, o Vasco está olhando sim jogadores para essas posições para encorpar ainda mais o elenco. E outra coisa que ele diz importante é que o Vasco vai ter que ser cirúrgico nas contratações. Confere só. Eu queria te perguntar sobre o seguinte: o Vasco em 2020 sofreu muito, principalmente em 4 posições, e a gente vê que nesse começo de temporada também sofre. No gol, na lateral esquerda, no primeiro volante e lá centroavante, como se fosse o reserva do Germancano. São posições que te preocupam porque o Vasco só tem meninos nessas posições. Tudo bem que na lateral esquerda chegou o Zeca agora, mas ninguém sabe quem vai ser o reserva, tanto que o MT jogou. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas 4 posições. No gol, na lateral esquerda, com o primeiro volante e o centroavante, que seria o reserva de Germancano. O Vasco está pensando nessas posições? Emerson, boa noite. Com certeza, com certeza. São posições que estão em pauta, né, no nosso departamento de futebol. Como falei anteriormente, a gente está atento ao mercado, a gente está atento das necessidades do Vasco, mas a gente tem que ter muito critério para a contratação, porque o Vasco hoje ele é muito letal nas contratações, a gente não pode errar. Então a gente tem que ter um critério, tem que ser muito bem avaliado, a gente vai buscar, porque o nosso elenco ainda é muito enxuto, mas é o elenco que a gente tem para começar o trabalho. Então a gente vai buscando no mercado. Essas posições são posições que a gente está atento ao mercado e com certeza o Pássaro está trabalhando bastante para trazer esses reforços. É isso, galera. Foi o Bom Dia Gigante de hoje. Mais uma vez, em respeito a você, eu faço esses pedidos. Dá o like nesse vídeo, o like é muito importante. E você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. Assim que a gente subir um vídeo, o YouTube informa você. E tem também as nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E eu conto também com a sua audiência no nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pela Mari Barata. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ótima segunda-feira, mais tarde tem a nossa tradicional live de segunda-feira, olha, com convidados especiais. Já já a gente informa através das nossas redes sociais. Grande abraço, tamo junto, ótima segunda-feira, melhor de suas vidas, e a gente vai ficar de olho em todas as notícias do Vasco e trazer pra você aqui nos nossos 2 canais. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!